Entrevista do dia. E às 8h55, quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba são os advogados Lucila Koga, que é presidente da subseção da OAB de Araçatuba, e o futuro presidente, ele que foi eleito há poucos dias, Pedro Augusto Chagas Júnior, para o mandato de 25 a 27. Bom dia, Lucila Koga, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes, tudo bem? Muito bom. Pedrinho, ou Pedrão, como queiram, não é? Tem para todo gosto. Tá tudo certo por aí? Agora presidente eleito? Agora presidente eleito. Aquele que não assume, mas tá com o gostinho ali já, né? Sendo cumprimentado como tal. Olha só, muito bom, beleza. Muito bom. Muito bem. Bem, deixa eu começar então com as damas, né? Sim. Ladies first. Lucila, um mandato só, você não quis permanecer mais 3 anos? Sim, eu tentei só um mandato e achei melhor fazer o meu melhor nesses 3 anos com o que eu tinha na mão e passar a bola para o Pedro mesmo. Muito bom. Antes, alguns políticos por aí que nos ouvem tivessem esta mesma sensação dela, olha, me proponho a tal, é isso aqui. Aí não quer ficar indefinidamente no cargo, não é muito bem. E aí, qual foi a sua percepção? Você conseguiu atingir todos os objetivos propostos para o triênio? A sensação é que sempre a gente pode fazer mais, né? Nós passamos por um período de reforma na subseção que veio pós-pandemia. Então, a sensação é que deveria ter feito mais, poderia ter feito mais, mas que fui um pouco barrada por conta da reforma pós-pandemia. Então, acredito que poderia ter feito mais, porque a sensação talvez de mulher, né, que tem que fazer mais, sempre mais, mas eu sei que o Pedro vai ser um ótimo presidente. Então, essa tranquilidade de passar o cargo para ele é muito gostoso, é muito satisfatório saber que é o Pedro, sabe? Perfeito. Lucila, que foi a primeira mulher presidente de uma subseção Sim. da OAB em Araçatuba, Sim, não é? depois de 90 anos, a primeira mulher anos. presidente. Você sentiu o peso disso ou não? Foi absolutamente natural? Não, senti completamente o peso de ser a primeira mulher. Mesmo? Sim. Olha. Eu não me candidatei como a primeira mulher, né? Mas assim que eu ganhei, foi me colocado esse título. Então, a cobrança, acho que, de ser uma mulher é muito maior. A capacidade técnica de uma mulher é colocada à prova. Eu tive reuniões de fazer parte de uma reunião só de homens e ser a única questionada. O que eu faria se fosse eu, enquanto que os demais não foram questionados. Entendi. E fazer parte de mesa diretora que era a única mulher. Então, essa cobrança foi bastante mesmo, foi enorme. Muito bem. Mas Lucila, pessoa equilibrada e sensata, que eu tenho certeza que tirou de letra isso. Né? No final das contas, elas são muito melhores que nós, né, Pedrão? Eu fico imaginando que quem tá de fora fique cobrando, mas sabendo assim, vai fazer, sabe que vai fazer, não é? E aí, Lucila, você apoiou a candidatura do Pedro? Sim, apoiei desde antes dele achar que ele pudesse ser o presidente, eu já apoiava ele. Ih, Pedrão, então você nem estava pensando em chegar lá, já tinha gente alçando o seu nome à condição? Já. Ele foi convidado a fazer parte da diretoria mesmo antes dele querer. Mas ele não quis, naquele momento ele não quis fazer parte, né? Ele estava com os projetos dele. Depois que ele resolveu os projetos dele, aí veio o nome, mas aí eu já não queria mais fazer parte de diretoria. Tá. Então foi assim, o apoio de 100% na chapa dele. Chapa única? Chapa única. Foi. Pedro, Oi. aproxegue-se do microfone. Sim. Diga então pra gente, você não queria ou quando aventaram o seu nome você já assimilou de pronto a ideia de ser o candidato a presidente da subseção? Marcelo, há muito tempo eu não podia, por conta dos problemas que eu tive de saúde. Saúde, tá. Por algum tempo eu não podia. Eu fui da diretoria já tem uns 15 anos atrás. Tá. Aí depois eu fiquei num cargo de coordenador regional das prerrogativas por 9 anos seguidos. E aí, dessa vez, resolvemos ir. Eu só saí porque a Lucila não ia sair presidente, senão não
não ia ser candidato. E aí fui. E aí deu certo. Consegui montar um time bom. Bom. Foi. Quem está com você nessa batalha agora? Sou eu que sou presidente, tenho o vice-presidente que é Wagner Viotto, a Renata Menegassi. Wagner Viotto trabalha na parte pública e direito civil. Tem a Renata Menegassi, que é uma advogada previdenciária. Tem também a secretária de junta, que é a Paula Brás, que é uma advogada trabalhista. E tem o Enes de Souza, que é o advogado que mexe com a parte de penal. E ele é o tesoureiro. Então somos em 5. Mais um monte de comissões que tem, que aí vai ser preenchidas com o tempo. E as suas prioridades para o triênio 25-27, Pedro? Minha prioridade vai ser manter o nível de qualidade da gestão da Lucila, que para mim foi excelente, né? Isso é fundamental. E aproveitar que agora, como ela falou, temos o auditório, que ficou muito tempo parado. Desde a gestão do Sandro, nós estávamos sem possibilidade de... Auditório é aquele lá embaixo no térreo? de utilizar o auditório decentemente. Tínhamos que fazer entregas em outros locais, tinha... A posse teve que ser feita na biblioteca, a posse da Lucila, então teve esse detalhe que prejudicou. Então nós queremos agora usar o auditório de uma maneira mais efetiva, trazendo cursos, palestras, seminários, tentar fazer isso. Manter também essa parte social da OAB, que ela teve um destaque especial nessa atual gestão, que é a função social da ordem, e preparar o advogado, ajudar a preparar os advogados para os novos tempos. Nós estamos tendo uma mudança no processo do tribunal eletrônico, do sistema eletrônico dos tribunais, isso vai demandar uma atenção especial. Lembrando que na primeira mudança, em 2013, eu já estava no meio desse rolo. Eu sou velho de OAB demais da conta. Tudo que tem esse negócio de OAB. Entendi. Só não foi presidente ainda. Ainda, por intercorrência da vida. Entendi. Mas de resto, então vamos tentar fazer alguma coisa que facilite a vida dos advogados aqui, ajude os advogados a ter uma função mais... uma atividade mais calma. Né? Calma. Porque hoje em dia a vida do advogado é muito tensa, Marcelo. Entendi. Os processos, pela alta demanda que tem, pela diminuição de funcionários do Tribunal de Justiça, dos tribunais, por uma praga que existe hoje em dia que se chama advocacia predatória. Então os processos estão tendo um ritmo lento que dificulta muito a vida dos advogados. Embora isso não seja a alçada da OAB resolver, de hipótese alguma, nós vamos tentar, dentro do que tiver ao nosso alcance, conversar e ver o que a gente consegue fazer para tentar agilizar isso. Entendi. Né? E só um detalhe, a Lucila está contando o início da carreira dela aqui como presidente, que ela também já tem 9 anos de OAB, né? Ela não é estreante. Ela já foi vice-presidente, já foi de outra chapa. E que quando ela começou, eu falei para ela que ela não podia deixar os advogados querer mandar nela por ela ser mulher. Perfeito. Porque as pessoas têm mania de submeter a mulher às falas dele e não deixar ter poder de fala. Então não, ela tinha que se manter firme. E deu certo, ela conseguiu. É assim, do pouco que eu conheço a Lucila, do que eu ouço falar, não me parece este tipo de pessoa, né? Que você deixa subjugar, não é? Mas tentam. No começo tentaram. Aí viram que não dava e baixaram a bola um pouco. Felizmente, para nosso orgulho. Muito bom. Né? Marcelo, posso contar 2 peculiaridades? Claro, por favor. Uma é a ética do nosso presidente eleito, porque ele me perguntou, antes de qualquer coisa, de pensar em chapa, de pensar em ser presidente, ele me perguntou: Lucila, você vai querer a reeleição? E isso faz muito tempo, não foi ontem, não foi esse ano, né, findo. Já, quando surgiu a ideia na cabeça dele, a primeira coisa que ele fez foi me perguntar. Aí ele me falou: porque se você me disser que quer tentar a reeleição, eu nem vou fazer nada, eu nem vou pensar, nem vou tentar. Então ele foi muito ético, muito íntegro nesse pensamento dele. Né? E a outra peculiaridade que Dr. Pedro foi a pessoa que mais me ensinou sobre ordem, sobre OAB. Porque apesar de ter passado por secretária adjunta, vice-presidente, eu acho que a função de presidente a gente aprende na prática. Eu não tive nenhum ensinamento anterior, eu fui aprendendo bem aos poucos, mas toda situação que eu me via, foi ele que me socorreu e me ensinou. Olha, pensa bem, faz isso. E essa frase que ele disse: não deixa ninguém
mandar em você, porque agora você é a presidente, foi real. Foi lá na OAB, eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou, vão tentar mandar em você. Não deixe. E eu respondi, já estão tentando. Este é o advogado e professor Pedro Augusto Chagas Júnior, ó. Ricardo Cruz, ele respondeu aqui, ele ouviu a nossa conversa e falou, o Pedro é mais que um primo, é praticamente meu irmão. Grande advogado. Ei, amigo e família é tudo, não é, Ricardo Cruz? Muito bem. Aline Chagas também entrou. Olha, Sandro Laudelino também está aqui. E o comentário dele, quando ele viu o card do Pedro, foi assim, grande cara. Ah, muito bom, Sandro Laudelino, que já foi também presidente da subseção. Vocês falaram do auditório, eu fiquei pensando no auditório, porque a última vez que eu estive lá, faz tempo, faz 8 anos, foi num debate, quando os candidatos, o Luiz Fernando Dall'Omi e o Dilador estiveram lá a convite da obra. Foi a última vez que eu passei por lá, depois eu não sei o que tinha virado do espaço. Tá bonito. Agora tá bonito. Vai na posse. Isso, fica o convite. Que dia que vai ser? 13 de março. 13? Em primeira mão agora, hein? Estaremos lá. 13 de março? Ninguém sabe ainda. É mesmo? Mas a data é escolhida... 13 de março. Não. Então tá bom. Muito bem. 13 de março, Lucila passa o bastão para Pedro Augusto Chagas Filho. Quem também está aqui no YouTube mandando abraços aos dois é o advogado Beto Bergamo. Lucila e Pedro, pessoas maravilhosas, um grande abraço aos dois, queridos amigos. E aí, Fernando Guimarães Rosa, ela já aqui, na verdade ele já está fazendo uma pequena provocação, né? Quando a OAB vai ter coragem e começar a defender os cidadãos dos desmandos do STF? Ah, meu Deus! Só uma parte, Marcelo. Fala Essa aí. é a pergunta que eu mais recebi nas entrevistas que eu dei. É mesmo? É Sim. mesmo? É a pergunta mais comum. É fácil de responder? Facílimo. Muito bem. Fernando, depois você pergunta aqui, a miúde para os dois, tá bom? Deixa eu continuar a entrevista, estou falando hoje com a atual presidente da subseção da OAB de Araçatuba, a Lucila Koga, e o presidente eleito para 25, 27, o Pedro Augusto Chagas Júnior. Muito bem. A valorização da advocacia, Pedro, está sempre, né, imagino, aqui na pauta da OAB. E aí vocês pretendem, a reboque da Lucila, melhorar ou tentar assegurar melhores condições de trabalho para os advogados? Sim, a ideia é essa. Até pela experiência que eu tenho na Coordenadora de Prerrogativa, faz 9 anos que eu tento fazer isso, desde Promissão até Andradina até Pereira Barreto. Então eu vou tentar fazer isso aqui na nossa região, sempre em busca disso, valorizar o advogado e permitir com que ele tenha liberdade para exercer a atividade dele. Porque hoje em dia nós estamos numa fase que a situação está muito polarizada, então às vezes as pessoas confundem a pessoa do advogado com a do cliente, o qual ele defende. Isso é muito importante, deixar isso bem separado, isso acaba prejudicando às vezes algum advogado. Então a nossa ideia é tentar também trabalhar nisso, explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tive numa audiência esses dias, o juiz falou para o advogado, larga do crime e vem para a área trabalhista. Mas não é para largar de ser criminosa, para largar de atuar na área criminal. E tem gente que de fato tem essa percepção equivocada. Então isso é uma das coisas que nós queremos fazer. É uma conversa que eu sempre tenho, não são poucas as vezes, com nossos amigos advogados. Caetano Procópio Neves e o Zé Pancotti. Sim. Eu sempre, o Gustavo também, a gente sempre fala sobre isso, né, de advogado que abraça a causa. E aí eu costumo brincar que assessor de imprensa, eu sou jornalista e também sou assessor de imprensa. O advogado defende o cliente perante a justiça e o assessor de imprensa perante a sociedade, perante o público. E aí não cabe ao profissional se passar pelo cliente. Não. Ele tem que resguardar distância. Então eu sempre converso com estes nossos amigos, inclusive lá na Chácara do Ceará, quando a gente vai, do seu primo, fatalmente a gente acaba falando de trabalho, não é?
E realmente as pessoas, porque as pessoas ficam com essa sensação, Sim. né, e te tomam pelo seu cliente. É. E aí começam a te criticar e te bombardear e você entra na polarização, né? É difícil. É difícil. Enfim. E aí me fala o seguinte, eu imagino que Lucila, no posto que ocupa hoje, que você virá ocupar, neste sentido de valorização, também tenha que adotar estratégias de diálogo com órgãos públicos, com o poder judiciário. Isso é a todo momento, Lucila? Sim, a todo momento. 2.289 advogados inscritos em Araçatuba, então imagina a quantidade de advogados que te mandam mensagem diariamente pedindo, solicitando ou reclamando de alguma coisa. Imagina. Né? Então, Araçatuba tem muita representatividade OAB. Então, isso foi uma coisa que eu senti bastante, participar de tudo. Então, desde dos eventos da prefeitura, dos órgãos, então tudo a OAB foi incluída. E por conta disso, acho que os advogados também se sentiram nessa obrigação de, então agora a gente tem essa possibilidade de não só falar sobre os órgãos judiciais, mas também do restante, né, administrativos. Então, a queixa é completa. Entendi. Muito bem. E além disso, ainda tem temas aí que volta e meia voltam para a crista da onda, direitos humanos, né, defesa das prerrogativas dos advogados. Tem muito disso ainda, não? Sempre, Uhum. sempre. Mas a frase que mais a gente escuta é: a OAB não vai fazer nada? Ah, meu Deus. Essa é a frase. Não, vai cair no seu colo, dá risada não, você sabe que era. sei, cara. A bomba tá no colo da Lucila. Marcelo, na época que tinha barreira nas estradas, eu recebi mensagem: a OAB não vai lá abrir as estradas? Rapaz. A OAB não vai fazer carreata para o Supremo Tribunal Federal? A OAB não vai fazer nada da exigência por conta da pandemia? Então, assim, às vezes, Nossa, por vocês conta... são alçados ao cargo, quase um poder independente, Sim, né? então há uma confusão muito grande do que são as prerrogativas dos advogados, que é o direito que a gente tem para defender o direito do cliente. Então, o advogado fala em nome do cliente, então por isso nós temos essas prerrogativas, e o que é o nosso cidadão comum, normal, que é o advogado também é um cidadão comum, que fica exigindo certas atitudes da OAB que foge da alçada. Não tem como a gente ir liberar estradas, por exemplo. Não é? Aí eu estou imaginando uma outra coisa aqui. Queria perguntar isso pro Pedro. Pedro, é o seguinte, você deve regular de idade comigo. Você está perto de uns 50? Desculpa a indelicadeza. Você está perto dos 50 não? Já passei um pouquinho. Eu tenho 50, exato 50. 50 anos? 50 anos. Tá bom. Tá bom. Lucila é mais nova do que a gente, porém, os dois já disseram aqui. 48. 40, muito bem, muito bem. Então, olha só, os dois já disseram aqui que já estavam na OAB, né, participando ou Sim. da mesa Sim. ou da direção, e agora uma foi presidente e o outro vem. O que eu noto é que pessoas, advogados um pouco mais experientes compõem a chapa. E aí, como é que você, Pedro, na próxima gestão, e os outros, se vocês estão conversando sobre isso, pretendem chamar a atenção dos advogados mais novos para participarem da direção, para serem atuantes de fato na OAB? Isso é uma característica inata da OAB, mesmo, daqui principalmente. Só que, um exemplo, quando eu entrei na advocacia, na primeira vez que eu entrei como diretor da OAB, que foi em 2011, eu era mais novo ainda, eu tinha cerca de 40 anos. O presidente mais novo da subseção na época foi aqui de Araçatuba, que foi o Quintana, né, acho que tinha 40 anos. E nós temos aqui a comissão do jovem advogado, que era muito atuante aqui em Araçatuba. Temos a comissão do exame de ordem. Temos um monte de comissões que são dedicadas aos jovens. Então a gente tenta, um empenho muito grande nosso, de trazer os jovens para a advocacia. E, por meio das comissões, quando o advogado ele entra na OAB, isso já vem de algumas gestões, é dado um suporte para ele sobre dúvidas, como é que ele tem que fazer para começar a carreira dele. A gente tem gente que se dedica a isso. Então a ideia nossa é trazer os advogados jovens, até para poder eles terem mais, vamos dizer assim, mais estofo para conseguir
seguir na advocacia. Criar network, que hoje isso é fundamental, uma palavra da moda. Ela tem que ter uma rede de apoio para poder fazer parcerias, esse tipo de coisa. Eu vou dar um curso de inteligência artificial, logo no começo do ano, que hoje isso está na moda. Isso pode ajudar os jovens advogados e pode também... Lembre-os, né? Sempre ajudar, né? Não fazer o trabalho. Não, esse é o principal. Nunca põe a inteligência artificial para fazer, porque ela faz errado. Exato. Ela dá informações erradas, ela faz o cara passar vexame, passar vergonha, e o juiz está dando até multa para isso. Porque ela passa informações fictícias que ela mesma cria. Você já se perguntou para a inteligência artificial quem é o presidente da OAB de Araçatuba? Não, ele responde... José Antônio Ananias Júnior. Meu Deus! Que ele é presidente do Jovem Advogado. Presidente da Jovem Advocacia, mas com a descrição do Dr. Pedro, da sua parte técnica toda. Então, eu mostrei isso outro dia para uma pessoa, falei assim, olha, não confie cegamente. Não mesmo. Tem coisa que ajuda. E eu desde uma tabela de quantos final de semana ia ter para fazer um cálculo trabalhista, ele me deu. Então, você tem que usar com parcimônia. Sim. Mas não mandar ela fazer um texto para você, porque uma peça, você dança. E se mandar fazer, leia antes de arriscado, publicar, de certeza. fazer o protocolo, cara. porque tem muita gente esquecendo e vem com todo assim, você pediu para... Nem edita o texto. Quando surgiu a internet, a pessoa já ficou mais folgado de procurar tudo no Google. E agora ainda que tem esse negócio, aí que ninguém vai pensar mais para nada. Porque aí não vai dar certo. Então nós vamos fazer um curso justamente para desmistificar um pouco disso também. Opa, muito bom. E só um detalhe, por gentileza. Pode falar. Nós vamos ajudar os jovens, mas não podemos esquecer dos advogados mais antigos também. Sim. Com todas as dificuldades inerentes, inclusive essa nova tecnologia que vem por aí, que hoje o advogado tem que ser um técnico em informática praticamente. Não é fácil, então nós vamos também cuidar desse pessoal, não só da molecada, mas dos já mais experientes. Pedro até já adiantou uma pergunta que eu iria fazer, que era justamente essa, né? A tecnologia e inovação, porque para vocês é tudo cada vez mais tecnológico, né? Eu sei que o Caetano Procópio Neves reclama direto. O Caetano Procópio, você vê que ele é uma pessoa jovem. Não é? Né? Muito. O dia inteiro no computador e tem dificuldade. E reclama de conexão, e reclama de suporte, enfim. Complicado. Só para que eu não esqueça, tá te mandando abraço aqui, o dermatologista, político e foi candidato a prefeito de Araçatuba, Felipe Fornari. Meu amigo. Mande abração ao doutor Pedro. Muito bom, Pedro. Eu falo, como é bom ter amigo, não é verdade? Muito bem. Claro, dona Lucila, doutora Lucila, sendo a primeira mulher presidente da subseção, eu tenho que perguntar, me pediram para perguntar, né, sobre você, Lucila, quando passou, incentivou a diversidade e igualdade de gênero dentro da subseção da OAB e o doutor Pedro terá esse compromisso com a representatividade? Quem fez a pergunta? Deixa eu ver aqui, vou procurar. Eu separei, colei e já pergunto para você. Já te passo, mas está perguntando isso. Se você teve essa incentivo à diversidade e igualdade de gênero. Sim, sempre. Eu acho que por ser minoria, porque sou mulher japonesa, então. Né? Então, assim, por ser a minoria, fazer parte da minoria, eu totalmente incentivei. Então, e eu acredito que o Pedro vai continuar. Ele sempre me fala que a parte social que nós fizemos vai ser mantida e ampliada. Então, essa tranquilidade, eu disse para ele isso me dá uma certa tranquilidade de que o trabalho foi desenvolvido e vai ser permanecido. Então, sim, nós fizemos valer a voz das minorias. Quem fez a pergunta foi o nosso amigo doutor Marco Aurélio Alves, que para mim é simplesmente Marcão. Beijo, Marcão. Beijo, Marcão. Deixa eu explicar um negócio, Marcelo. Claro. Nós tivemos uma reunião ontem, inclusive, da chapa, para estabelecer algumas ideias. E toda a comissão que tiver a possibilidade de colocar uma mulher de presidente, vamos pôr. Até porque na OAB São Paulo há uma determinação que 50% mínimo das comissões tem que ser presididas por mulheres. E aqui a gente quer manter isso até ampliar. E tem a questão também de organizar a Comissão de Diversidade Sexual e Igualdade Racial. Também é legal que tenha isso, né?
porque as mulheres fazem serviço melhor que a gente, isso é meio óbvio, então não adianta. Temos que prestigiar e deixar com que, se a OAB é a Casa da Cidadania, ela tem que ter uma igualdade. Tanto que, por regra, para a eleição, obrigatoriamente você tem que ter, no caso, ou 3 homens e 2 mulheres, ou 3 mulheres e 2 homens. Entendi. Justamente para manter essa paridade. Então, nós vamos ter isso aí, vamos manter, sim, claro. Muito bem. E ampliar. Cara, e olha que o pessoal está participando. Aqui no YouTube tem gente criticando, inclusive, a OAB de forma, não a subseção de Araçatuba, mas de forma geral, dizendo, infelizmente, a OAB tornou-se um órgão político. Enfim, vocês devem ter ouvido isso Sim. também. É normal. Né? Luiz Castro dizendo que realmente a OAB precisa ser mais participativa e aos novos advogados ela é vista como apenas uma obrigatoriedade de pagamento para exercício profissional, não deve ser assim. Muito bem. Rosimeire Roberto, dando bom dia a todos nós, doutor Pedro, doutora Lucila, Marcelo e Jonathan, e o Marcelo Inaco dizendo que o doutor Pedro Augusto Chagas Júnior é um verdadeiro gestor da ordem. Olha. Ele vive e respira OAB. Sim. Que é isso, hein, Pedro? Tá bom? Muito bem. Marcelo, Diga. posso aproveitar o espaço Claro. para utilidade pública Por agora? favor. O Pedro vai concordar comigo. Nós estamos tendo um período de muitos golpes contra advogados. Então, era contra advogados? Sim. É? No sentido, contra advogados no sentido assim, hoje o processo é digital. Sim. Todos os nossos dados constam abertos para o público. O que o golpista faz? Ele copia todos os nossos dados, entra em contato com o cliente com um WhatsApp falso, passando por você. se passando pelo advogado, falando: saiu o seu dinheiro, só que eu preciso para liberar de uma certa quantia. E passa o Pix. O que tem de cliente sofrendo esses golpes e, em contrapartida, o advogado, porque assim, se é o meu cliente, se é o cliente do Dr. Pedro, a gente também vai sair prejudicado. Claro. Né? Então, assim, eu peço para a população, não façam nenhum pagamento se não tiver a certeza que é o seu advogado quem está falando. Sim. Então, recebeu, não é o telefone comum usual que fala com o advogado, marca um horário presencial com o seu advogado no telefone de sempre. É isto. Obrigada. Não, temos que falar. Utilidade pública é tudo de bom e tem que ser feita a todo momento. Quando você começou a falar, a doutora Lucila começou aqui a explicação dela, eu pensei que você fosse dizer algo assim de golpes generalizados que estão ocorrendo. Não, agora utilizando o nome de advogado. Sim, é específico. Os caras passam o dia pensando em crime, né? Sim. Criminoso, faz... Especialistas, né? Você Porque Pode falar. Pegam todos os dados. Então a pessoa vê o número do processo, o nome do advogado, os dados da pessoa como CPF, RG, nome completo. Então a pessoa é muito frágil e cai no golpe, porque todo o processo dele está no WhatsApp. Imagina, você está esperando o resultado daquele, né? Normalmente envolve uma quantia, alguma coisa, você está esperando, você está na expectativa. Tem né? outro golpe, Marcelo. O pessoal liga falando que é financeira. O cara descobre que a pessoa tem uma ação de busca e apreensão de veículo. O bandido liga se passando pela financeira, que tem um acordo para a pessoa pegar o carro de volta, usa até o logo do escritório. Olha da financeira, faz a pessoa mandar o dinheiro, pegar o carro de volta, ela fica sem o carro e sem mais dinheiro ainda, porque quer. Então tem que ficar muito atento para golpe. Com certeza. O dia inteiro são bombardeados com tentativa de golpe. Gente, são 9 horas e 23 minutos, precisamos encerrar a entrevista e o programa, mas eu quero então uma mensagem final dos dois, né, da OAB aí, porque vocês se articulam com a sociedade civil para a promoção da cidadania. Então, doutora Lucila, muito obrigado eu não sou advogado, mas sei da sua atuação, tenho muitos amigos que são, né? A Araçatuba é uma terra de muito advogado, enfim. Então, gostaria de uma mensagem final da senhora do triênio de gestão e depois uma do Pedro para os advogados para o próximo triênio. Uma mensagem geral para a população é muito obrigada pelo carinho que eu recebi nesse triênio. A população, de modo geral, foi muito, muito, muito carinhosa comigo no meu recebimento. E aos advogados em específico, muito obrigada pela paciência,
Me desculpe se deixei de fazer algo que às vezes a pessoa achou que eu deveria fazer e eu não consegui. Eu realmente peço essa desculpa. E agradeço também aos advogados pelo carinho, pelo amor, porque fiz grandes amigos. Muito obrigada a todos. Muito bom. Pedro Augusto Chagas Júnior. Seu recado para o próximo triênio, para a sociedade e para os advogados. Meu recado primeiro é para a Lucila, agradecer a ela pelo apoio, parabenizar pela excelente gestão que ela teve. Não é fácil. E a sociedade em geral, eu queria dizer que a OAB vai continuar à disposição da sociedade para aquilo que for necessário. Infelizmente, daqui de Araçatuba a gente não tem qualquer poder de mando perante o STF, como muitos perguntam. Gostaria de ter, mas não temos. Mas o que tiver aqui ao nosso alcance, nós vamos fazer. Vamos lutar para que a população tenha respeitado seus direitos. E para os advogados, que eu vou me esforçar muito para fazer uma gestão de qualidade, manter o atual padrão e, se possível, melhorar, porque o nosso intuito é sempre melhorar. Preparar o advogado para as novidades que vêm por aí, em matéria processual, em matéria de julgamentos por inteligência artificial. Nós temos muita coisa. A advocacia que eu tenho hoje é totalmente diferente daquela quando nós nos formamos, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. É outra profissão. E dizer para todo aquele que quiser participar do sistema da OAB, que estamos à disposição do advogado, basta nos procurar, fazer parte de comissões, participar dos eventos, e que será um prazer receber a todos. Desde já, agradeço a você pela oportunidade aqui que nos foi concedida, tanto também quanto a Lucila. Hoje é o último dia de trabalho forense, então a maioria dos advogados hoje para de trabalhar por um curto período. Aliás, é a única profissão que as férias são anunciadas ostensivamente nas redes sociais. Você não vê ninguém anunciando férias todo dia. Até advogado, não, o Instagram, é tudo, WhatsApp. Então hoje acaba, dia 7 volta, dia 6 volta, não, dia 7, né? Dia 7 volta a funcionar. E parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido, desejo boas festas a todo mundo. E a partir do ano que vem eu que assumo a OAB local, eu e minha chapa. Em nome de todos, agradeço, parabenizo a atual gestão e vamos continuar a tentar fazer um bom trabalho. Obrigado. Muito bom. Peço aos dois que continuem mais um minutinho aí, porque a gente tem um sorteio para fazer, e aí vou pedir a gentileza para que a Lucila anuncie o nome do vencedor. Pode ser, Jonathan Alves? Então tá bom, porque já são 9 horas e 27 minutos. Jornal da Manhã, Araçatuba.